meu querido aluno de Direito, vamos aí para mais um estudo a respeito da uso capião entrelaçada com a posse. Pois bem, nós estudamos o seguinte: a finalidade então é a regularização. Ele está em situação irregular, ele quer regularizar aquele possuidor, aquele terreno, aquela propriedade, aquele imóvel, aquele apartamento. Ele quer então regularizar aquele possuidor direto daquele imóvel. Então a uso capião é uma das espécies de ação para que este possuidor direto possa alcançar o seu objetivo de ter ali averbado, através de uma sentença declaratória, o seu direito ali em relação àquele imóvel, àquela posse, e tendo também o mesmo, sobre o mesmo o domínio. Então, a uso capião é a forma de realizar a aquisição da propriedade, ok? Propriedade imóvel, ok. Forma de aquisição. Qual a forma de aquisição da propriedade? Se deu pela ocorrência da prescrição aquisitiva. Então, essa palavra prescrição aquisitiva, eu queria que você observasse que a aquisição significa é um ato, é um processo ou efeito de adquirir e tomar posse de algo. Então, ele tem, através da prescrição aquisitiva, ele tem um intuito, através de uma ação dele, por intermédio da ação de uso capião, ele tem então o que? O ânimo de adquirir, tomar posse de algo. Posse ele já tem, mas de formalizar, através de uma declaratória em juízo, para que ele tenha o domínio já absoluto e a composição da posse plena. Ter então em si a posse direta e a posse indireta. A respeito da prescrição aquisitiva, é aquela que consiste não na perda, mas na aquisição, ou seja, ele vai adquirir um direito real, o direito real de propriedade, que a propriedade é um direito real. Pois bem, sobre um bem pelo decurso do prazo. Ele está ali como possuidor, exercendo atividades, protegendo aquele bem, construindo naquele bem. Um bem ele já está demonstrando o exercício naquele bem de uma função social. Ele quer então o que? O direito real. Ele quer tirar, através da prescrição extintiva do proprietário desinteressado ou desatento, ele quer passar para si o domínio deste imóvel. Então a pessoa que exerce a posse prolongada pode vir a ter a propriedade da coisa por intermédio de quê? De requisitos, de condições, e uma das formas em espécies é a ação de uso capião. Ok? Segundo alguns autores, no nosso primeiro vídeo, eles colocam que existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a prescrição extintiva. Ou seja, o possuidor, por intermédio dos requisitos, pelo lapso de tempo, por ter os elementos necessários, ânimos domini, ou seja, intenção de dono, a posse prolongada, é o lapso temporal, contínua, que é a posse sem intervalo, posse justa, posse sem vícios, vai fazer com que a prescrição aquisitiva, que nós ouvimos que aquisição é adquirir e tomar posse de algo, vai favorecer o possuidor direto e desfavorecer o possuidor indireto, que vai perder até a condição de ter a posse indireta mediante a declaratória na uso capião, conferindo àquele possuidor o direito pleno. Então, tem dois tipos de corrente: aquela que a propriedade é adquirida através da prescrição aquisitiva, e aquele que diz que também, além disso, tem a extintiva. O possuidor adquire e tem a diminuição do patrimônio econômico daquele que tinha o domínio, que era o detentor do domínio. Os elementos nós citamos aqui: intenção de dono, lapso temporal, posse sem intervalo, posse sem vícios, não violenta, não precária, ok? E aqui os pressupostos: justo título e boa fé. A boa fé e o justo título é intrínseco como requisitos para a obtenção da prescrição aquisitiva. Falamos da bipartição da posse, posse direta e posse indireta. A direta está com o que está ali no terreno, no imóvel, no apartamento, como exemplo, e a indireta é aquele que tem o registro ainda, por enquanto, no cartório de registro de imóveis. Pois bem, falamos aqui também a respeito do uso capiente. É assim que ele se chama na ação de
uso capião. O uso capiente deve demonstrar o quê? Dentro desse intuito, dentro desses requisitos, né, dentro dessa globalização, que a sua posse ela é qualificada por tudo que ele já está vivendo ali. Privilegiada a função social, ele tem que privilegiar a função social. O que é isso? O terreno estava vazio, estava ali já tido como baldio, o mato crescendo. Esse homem começa ali a fazer a sua hortinha. Depois, com o tempo, constitui ali a construção do seu primeiro imóvel. Nascem os filhos, casa-se ali, é claro. Enfim, ele vai formando uma estrutura que os demais, quando vêm, percebem que houve o quê? Uma valoração, que houve uma proteção, que a função social, dentro de um plano diretor da cidade, está sendo cumprida por aquele homem. E quem olha, o vê com olhos de dono. Então, a função social da posse exercida a título de moradia. Isso é muito interessante. Demorou tanto para o proprietário se manifestar, que só tentou se manifestar, se assim o fez, se não foi revel, na ação de uso capião, quando ele foi citado. Enriquecida pelo trabalho e investimento, a construção, uma hortinha que ele fez lá no fundo, ou uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, enfim. Tornar a posse útil no crivo da sociedade. Deixou de ser um terreno abandonado, um terreno baldio, um terreno que poderia trazer danos infecciosos para a sociedade e passou a ser valorizado, cuidado e protegido. Então, efetiva moradia no local ou realização de obras. Isso pode fazer com que o lapso temporal, que é um dos elementos, possa até diminuir, favorecendo a intenção de obter o domínio pelo uso capiente. A respeito de posse, nós já falamos também como síntese no vídeo número 3, e agora nós estaremos dando início ao vídeo número 4. Então, meu querido aluno de direito, preste atenção. A expectativa que nós até então aqui estudamos, o que nós assim observamos, que aquele possuidor direto em relação ao bem imóvel, ele tendo aqueles elementos, ele tendo então as características, ele então estando dentro do instituto da posse, o que acontece? O objetivo do uso capiente é buscar a regularização com a declaração em sentença dos seus direitos para ter o domínio através da prescrição aquisitiva. E como falamos há pouco, segundo autores que eu também adoto essa linha, a prescrição extintiva, na condição que o proprietário, por não dar conta do seu terreno, nunca aparecer ali naquele imóvel, como por exemplo, ele teve uma diminuição do seu patrimônio por relaxamento. Deixou ao ponto do possuidor chegar a entrar no seu bem, a constituir moradia no seu bem, a fazer com que aquele bem que não estava atendendo a função social passasse a ter a função social esperada pela sociedade. Enfim, as coisas vão então favorecendo ao uso capiente, ao possuidor direto, que ele tem a posse irregular e pretende a regularização da mesma. Certinho? Pois bem, agora existem outras situações a serem analisadas. O uso capiente ou o possuidor direto, ele pode ter a sua posse cessada? Pode. Como, professor? Pode. Nós estamos aqui levando em consideração a posse sem intervalo e o lapso temporal. Vamos ter a expectativa que ainda não está tão prolongado essa posse e o proprietário, o dominante, o que tem o domínio, aquele que tem o imóvel registrado no seu nome no cartório de registro de imóveis, ele resolveu acordar: opa, invadiram a minha casa, invadiram o meu apartamento, invadiram o meu terreno, o que está acontecendo? Já tem casa ali, já tem uma horta, os carros estão ali, crianças brincando. Peraí, eu tenho que acordar. Então, ele vai tentar cessar, se já estiver em curso essa ação de uso capião conforme a espécie, sendo que réu nesta ação. Tentar interromper essa aquisição que nós falamos, essa prescrição aquisitiva. Ele pode também intentar com uma oposição judicial.
entrar com uma reintegração de posse e tentar nela, nas suas alegações de prova, mostrar que não tem o animus domini, ele não tem a intenção de dono, mostrar que o lapso temporal não justifica aquela espécie de ação de uso capião, demonstrar que a posse tem vícios, foi clandestina, foi precária, foi ilegal, foi injusta, que não é um justo título, excelência, que essa posse ela não é invada de boa fé. Eu fui lá, excelência, eu reclamei, eu mandei a R, excelência, eu mandei notificação extrajudicial, pedindo que ele liberasse o imóvel que não é dele. Eu mostrei a matrícula atualizada do mesmo, junto com a notificação extrajudicial. Excelência, tentei de todas as formas administrativas fazer com que esse possuidor, que está de forma clandestina, não autorizada, saísse do meu imóvel, e não saiu. O que me restou apenas entrar em juízo para ver a satisfação da defesa do meu direito de propriedade, do meu direito real e da mantença do domínio sobre o mesmo. Aí, ele pode entrar então com uma ação de reintegração de posse, o proprietário. Se isso for procedente, em primeira instância ou dentro do princípio da ampla defesa em grau de recursos, se mantiver a decisão de procedência, cessação da pacificação da posse. Aquele possuidor direto, ele já perdeu aquela bênção, a expectativa que ele tinha. Então a ideia é condicionada à interrupção da uso capião, com o reconhecimento da procedência da ação possessória, que nós já falamos em vídeos anteriores. Muito bem, então ele pode perder essa posse, ele pode não lograr êxito na ação de uso capião, mas que a faculdade de agir do proprietário que não se demora. Pois bem, o objeto a ser usucapido. Qual é o objeto? Então, eu gostaria que vocês observassem aqui: bens que não podem ser adquiridos por uso capião. Quais são esses bens que não pode de maneira alguma passar por esse processo de uso capião? O ar atmosférico não pode. O mar, oceano, não pode. Mas vamos agora trazer uma realidade mais próxima a respeito, por exemplo, dos bens públicos. O que nos fala os bens públicos? São aqueles pertencentes à União, ao Estado e ao Distrito Federal e aos municípios. Os bens públicos não podem ser passivo de transferir a posse por intermédio do uso capião. Os objetos de domínio público, eles se subdividem em bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais. Eu vou pegar aqui só um instante meu vadimeco. Abra aí no Código Civil, no artigo 98, que nos fala a respeito dos bens públicos. Diz assim, pega a sua letra, pega aí o seu Código Civil, artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencem. Então são públicos os bens do domínio nacional. Está ali, ó. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial, bens dominicais, que veremos logo mais. Artigo 92 do Código Civil. São bens públicos que não podem ser sujeitos a transferência através de uso capião. São bens públicos, os de uso comum do povo, tais como, aqui vai explicar, os mares, estradas, ruas e placas, bens de uso comum, não pode uso capião. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimentos da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de sua autarquia, não pode uso capião. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, com objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então,
Os bens públicos, como objeto, como coisa, não pode fazer com que o possuidor ali que se acha, ele já está ali numa clandestinidade, ele está ali numa situação de precariedade. Não é legal, não tem boa fé. É do governo, é do município, é do Distrito Federal, é dos territórios. A lei diz: não pode, não há possibilidade de transferir esses bens para alguém que esteja ali na posse com a finalidade de entrar com uma ação de uso capião. Está aqui, artigo 98 e 99 do Código Civil. São aqueles pertencentes à União, Estado, Distrito Federal e os municípios, bem de uso comum do povo, uso especial e os dominicais. Não pode, bens que não podem ser adquiridos por uso capião. Ok? Está bem claro? Fique atento. Se você tiver um cliente dominando um desses bens, você já diga para ele: olha, sai fora, que você nunca vai conseguir demonstrar boa fé, justo título em relação a um bem público. Pois bem, a respeito do lapso temporal e da posse contínua como um dos elementos necessários e comuns do Instituto da Uso Capião, nós estaremos logo mais no próximo vídeo falando a respeito do lapso temporal, a respeito do sucessor singular, a respeito do sucessor universal. Meu querido aluno de Direito, se você tiver interesse, inscreva-se em nosso canal, dê aí aquele likezinho, que você possa tocar no sininho para receber novas notificações e a sequência desse estudo. E você verá em nosso canal outros institutos que estudamos e participamos para o nosso conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a sua vida.